Agora com a inteligência artificial, ixi. Então, é o que eu sempre falo, né? E é o que eu sempre busquei fazer, né? Da minha época que eu trabalhava em revenda, que eu era... não dá para falar que eu era vendedor, porque eu ainda sou, mas na época que eu trabalhava com vendas diretas, trabalhando em revenda, é isso. É você ser um pouco mais consultivo. É você, de fato, entender. E aí, voltando, né, a esse ponto, entro na loja, o que eu vou falar, o que eu vou questionar, quais as perguntas eu vou fazer, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que observar num produto, para ver se esse produto me atende, né? Então, não é só configuração, aquele básico processador, memória e disco que a gente está acostumado, que a gente ouve 100%, né, maioria dos casos que a gente vê de negociação, e eu tenho muita interação que eu faço com vendedores dos parceiros que eu gerencio hoje, e a grande maioria é isso, né? Ele vai discutir ali qual o preço, qual a configuração, qual o processador, qual a memória, qual o disco. Só que aí você está na vala comum. E o que a gente sempre busca, né, incentivar e trazer para o mercado, para os nossos parceiros, é ser um pouco mais consultivo, é entender a demanda desse cliente, entender o que esse consumidor precisa, né? Será que esse cliente precisa de um R5 8GB 256? Então eu preciso entender para que ele vai usar essa máquina, né? E aí é onde a gente tem que começar a fazer perguntas, né? Fazer as perguntas corretas, né? Antigamente, isso na época do meu pai, que era vendedor, falavam que o vendedor, ele é a pessoa que tem que mais falar do que ouvir. Hoje é o inverso, né? O vendedor, ele tem que saber ouvir o cliente, ele tem que entender qual que é a necessidade desse cliente, aonde que está a dor dele. Então, o que ele precisa? Falando de uma empresa, por exemplo, né? Existem algumas questões que são importantes você se atentar na hora de trabalhar uma oportunidade de um PC, por exemplo. Além da questão do processador, da memória e do disco, que isso... Obviamente isso vai passar por isso, é inevitável, mas é entender qual a aplicação. Eu preciso ter um equipamento seguro. Quais informações eu tenho no meu ambiente? Eu trabalho com dados aqui que são sensíveis e que, caso eu perca esses dados ou alguma violação aconteça dentro da minha empresa, qual impacto isso vai ter na minha empresa? Então, algumas outras questões são importantes ser atentadas, né? Eficiência energética que a gente estava falando. Se eu tenho um time de vendas externo, é importante eu ter um equipamento, um notebook, que a bateria vai durar mais tempo. Nem sempre esse vendedor está em algum lugar onde ele vai ter condição ou à disposição dele uma tomada, por exemplo. Então, entender um pouco mais qual que é a dor desse cliente, qual a necessidade dele, isso sim vai fazer a diferença na hora de comprar o equipamento. E aí você sai um pouco dessa vala comum de só trabalhar cotando configuração e preço.